Avançamos para a quarta-feira, um filho que se afastou. Irmãos, os 2 dias, quarta e quinta, a autora dedica a esse sensível e delicado tema de filhos ou cônjuges que se afastaram da igreja. Sabe, irmãos, eu tenho visto e percebido que este assunto é um assunto que traz muita tristeza ao coração de pais quando se trata de filhos que deixaram a igreja, filhos que deixaram não só a igreja, mas os caminhos do Senhor, filhos que se afastaram de Deus, filhos que mudaram completamente a sua forma de pensar, onde Deus não cabe mais na sua estrutura mental. Se tornaram materialistas, secularizados e valores espirituais religiosos não existe mais espaço na vida deles. Outros apenas simplesmente relaxaram e há outros que mudaram de tal maneira o seu comportamento que passam a fazer coisas que são ofensivas aos pais, ofensivas aos nossos costumes, às nossas práticas. E todo esse cenário, ele é um cenário que traz muita dor ao coração, especialmente quando se tratam de filhos em relação aos seus pais. E quando isso também envolve um cônjuge que já pertenceu à igreja, que já se dedicou tanto à igreja e se afasta do Senhor, se afasta dos caminhos da igreja, se afasta de Deus e vai por outros caminhos que realmente entristecem muito o coração. A lição vai usar aqui um texto, na verdade ela usa 2 textos, mas ela joga os seus comentários muito forte em cima do segundo texto. Ela vai usar aqui na lição da quarta-feira o texto de Oséias, capítulo 7, 1 a 16, praticamente o capítulo todo, e ela vai depois usar o texto de Jeremias 31. Então ela introduz aqui o texto de Oséias, mas ela não produz comentário. Esse é um capítulo triste, porque ele relata o afastamento de Efraim, o afastamento do povo de Israel, simbolizado exatamente pela mulher que Deus orientou Oséias a tomar como esposa, uma prostituta que toma essa mulher, dá a ela amor, carinho, tem filhos com ela, e depois ela simplesmente abandona Oséias com tudo e volta para a prostituição, e Deus ordenou que Oséias fosse tomada de volta desse mundo de prostituição. E Deus usa esse cenário, isso é uma parábola viva. Deus usa esse registro para mostrar o que ele pretendia fazer com Israel, trazê-lo de volta. Então, agora sim, vou pedir que a produção coloque aí o texto do profeta Jeremias, onde a autora, aqui abaixo da pergunta, tanto da 4 como da 5, ela vai fazer um comentário mais. Eu vou pedir que a produção coloque aqui os versos 15 a 17 deste Jeremias, capítulo 31. Então, diz assim: Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Irmãos, este texto de Jeremias 31, 15 a 17, ele está no contexto do cativeiro do povo de Judá, quando os filhos seriam levados para o cativeiro em Babilônia. E aqui nos fala de um clamor, de um pranto em Ramá. Ramá, porque Ramá, usando aqui Raquel, onde ela foi sepultada, foi o local, foi a praça de ajuntamento dos caldeus, fizeram a triagem e definiram quem ia e quem não ia para o cativeiro. Então esse lamento, esse choro de Raquel e em Ramá diz respeito a esse evento que seria depois registrado pelo profeta Jeremias em outro momento, em outro capítulo. E aqui essa expressão, os teus filhos voltarão da terra do inimigo, os teus filhos voltarão para os seus territórios, era uma promessa de que
Os filhos estavam indo para o cativeiro, mas eles voltariam. É uma palavra de conforto. E o verso 18, olha o que ele diz: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Referindo-se a Efraim, símbolo do reino de Israel, o reino do norte, que já havia passado por essa triste experiência da desobediência e do cativeiro. Então, irmãos, a verdade é que a autora faz aqui um comentário que traduz um pouco das palavras que eu já mencionei. Podemos sentir dor, frustração e desânimo, ou até mesmo falar negativamente daqueles a quem amamos e que porventura tenham se afastado de Deus. Ainda assim, nessa passagem, o Senhor nos lembra alguma coisa muito importante, que ele nunca se esquece e nunca abandonam aqueles que se desviaram. O povo estava indo para o cativeiro porque havia se enveredado pela idolatria, por práticas horríveis, piores do que a daqueles povos que haviam sido expulsos para dar lugar ao povo de Deus. Os pensamentos divinos a respeito dessa pessoa, seja seu cônjuge, seja seu filho, não são passageiros. Os pensamentos divinos não são passageiros, não são momentâneos. Esse amor, Deus não se esquece, Deus vela por eles, isso não é passageiro. Eles são cheios de afeição, desejando da parte de Deus, sinceramente, que esta pessoa esteja bem e que um dia possa voltar. Deus diz que o seu coração anseia por esses que se desviaram, anseia tê-los de volta. Irmãos, que situação desafiadora é esta. Eu quero encerrar aqui a lição da quarta-feira deixando uma palavra de apoio, de carinho. Meu abraço a todos os nossos queridos amigos que se relacionam conosco aqui, sejam os inscritos no canal, sejam aqueles que recebem o conteúdo. Se você tem um filho que se desviou, que se perdeu nos caminhos desta vida, Deus anseia ter esses filhos junto conosco. Não permita que as culpas esmaguem a sua alegria. A primeira coisa é pensar onde eu errei, onde eu falhei. E muitas vezes pessoas ao nosso redor atiram uma flecha acesa para nos incendiar, sugerindo que os filhos estão nessa situação por erros. Irmãos, não há pais perfeitos. Eu e você erramos, e não erramos pouco como pais, mas a responsabilidade, a decisão de se afastar foi tomada individualmente. Eles até podem alegarem que a minha conduta como pai, a sua conduta como pai, como mãe, os levou... Mas a decisão foi deles. E se você acha que errou, você já pediu perdão, peça perdão. Mas não seja consumido por sua consciência, por causa dos filhos que se afastaram. Antes, irmãos, apresentemos em oração cada dia os nossos filhos e que estas palavras de Jeremias nos confortem. Nós devemos querer tão bem aos nossos filhos como Deus os quer de volta para perto de nós. E desta maneira nós colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira.